Audiobook do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 26.4. Mediunidade gratuita. Os médiuns modernos, pois os apóstolos também tinham mediunidade, receberam igualmente de Deus um dom gratuito, que é o de serem intérpretes dos espíritos, para a instrução dos homens, para lhes ensinarem o caminho do bem e levá-los à fé, e não para lhes venderem palavras que não lhes pertencem, pois que não são o produto de sua concepção, nem de suas pesquisas ou trabalho pessoal. Deus deseja que a luz atinja a todos, e não que o mais pobre fique desamparado e possa dizer, eu não tenho fé, porque por ela não pude pagar, não tive o consolo de receber o estímulo e o testemunho de afeto daqueles por quem choro, pois sou pobre. É por isso que a mediunidade não é um privilégio e se encontra por toda parte. Cobrar por ela seria, portanto, desviá-la de seu objetivo providencial. Quem quer que conheça as condições nas quais os bons espíritos se comunicam, sua repulsa a todas as formas de interesse egoísta, e saiba quão pouca coisa é preciso para afastá-los, não poderá jamais admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que os convocara tanto por sessão. O simples bom senso repele tal pensamento. Não seria ainda uma profanação, evocar, por dinheiro, os seres que respeitamos ou que nos são caros? Sem dúvida que podemos obter manifestações dessa maneira, mas quem poderia garantir-lhes a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos espertos, e toda a turba dos espíritos inferiores, muito pouco escrupulosos, atendem sempre a esses chamados, e estão prontos a responder, sem se preocupar com a verdade. Aquele, pois, que deseja comunicações sérias deve primeiro procurá-las seriamente, depois, certificar-se sobre a natureza das ligações do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se conseguir a benevolência dos bons espíritos é que decorre da humildade, do devotamento e da abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Ao lado da questão moral, apresenta-se uma consideração de ordem positiva, não menos importante, que se refere à própria natureza da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e nunca será uma profissão, não apenas porque ela será desacreditada no plano moral, colocando os médiuns na mesma posição dos ledores de sorte, mas porque existe ainda um obstáculo material para isso, que ela é uma faculdade essencialmente instável e fugaz e variável, com a qual ninguém pode contar. Seria, então, para o seu explorador, uma fonte incerta, que poderia faltar-lhe no momento mais necessário. Bem diversa é uma capacidade adquirida com estudo e trabalho, e que, por isso mesmo, torna-se uma verdadeira propriedade, da qual é naturalmente permitido tirar partido. Mas a mediunidade não é nenhuma arte, nenhuma habilidade, e por isso não pode ser profissionalizada. Ela só existe graças ao concurso dos espíritos. Se estes faltarem, não há mais mediunidade, pois, embora a aptidão possa subsistir, o exercício se torna impossível. Não há, portanto, um só médium no mundo que possa garantir a obtenção de um fenômeno espírita em determinado momento. Explorar a mediunidade, como se vê, é querer dispor de uma coisa que realmente não se possui. Afirmar o contrário é enganar os que pagam. Além disso, não é de si mesmo que se dispõe, e sim dos espíritos, das almas dos mortos, cujo concurso é posto à venda. Este pensamento repugna instintivamente. Foi esse tráfico, transformado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, credulidade e superstição, que motivou a proibição de Moisés. O espiritismo moderno, compreendendo o aspecto sério do assunto, lançou o descrédito sobre essa exploração, e elevou a mediunidade ao nível de missão. Ver o Livro dos Médiuns, capítulo 28, e o Céu e o Inferno, capítulo 11. A mediunidade é uma coisa sagrada, que deve ser praticada santa e religiosamente. E se há uma espécie de mediunidade que requer esta condição de maneira ainda mais absoluta, é a mediunidade curadora. O médico oferece o resultado dos seus estudos feito com grandes sacrifícios, o magnetizador, o seu próprio fluido, e frequentemente a própria saúde, e eles podem estipular um preço para isso. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos e não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, embora pobres, não cobravam as curas que operavam. Que aquele, pois, que não tem do que viver, procure outros recursos que não os da mediunidade e que não lhe consagre, se necessário, senão o tempo de que materialmente possa dispor.
Os espíritos levarão em conta o seu devotamento e sacrifícios, enquanto se afastarão daqueles que esperam fazer da mediunidade um meio de subir na vida.